Passado esse preâmbulo todo internacional, a gente volta para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro viveu completamente diferente essa história. Enquanto a Europa apontava o Brasil como exemplo, 6 anos depois, pouco depois da Itália decidir seguir o modelo inglês, que por sua vez era baseado um pouco no modelo brasileiro e principalmente no modelo americano, o Brasil implodiu o Clube dos 13. Não que o Clube dos 13 fosse um bom negócio, gente, mas ele era uma unidade de negociação. Naquela época, por pior que fosse o Clube dos 13, ele pelo menos conseguia fazer com que todos os clubes ganhassem mais dinheiro da TV. Entenda-se, a diferença do que menos recebia para o que mais recebia era de 1 para 3 a proporção. Então, enquanto Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Vasco ganhavam 3 vezes o que o último colocado dessa tabela, que na época era o Bahia, era o Atlético Paranaense, era o Curitiba, ganhavam. Quando acabou o contrato do Clube dos 13 e os clubes passaram a negociar individualmente, a proporção na mesma hora fez com que Bahia, Curitiba, Atlético Paranaense passassem a ganhar 1 para 6 do que ganhavam os outros clubes. No fim das contas, o clube até ganhava mais dinheiro entrando no caixa. Só que isso não se dava porque o direito era distribuído melhor, e sim porque o valor do direito de transmissão em 2010 aumentou. E aumentou por quê? Porque os clubes peitaram a Globo e exigiram melhorias. Qual era o pulo do gato daquela discussão lá em 2010? O Clube dos 13 estava tentando implementar a produção de conteúdo própria. Ou seja, sairia da mão da Globo a produção das imagens do torneio e passaria a ser dos clubes. Isso aumentaria o custo de produção, porém aumentaria substancialmente o que a Globo poderia pagar pelos clubes, porque ela ia deixar de ter o custo. Além disso, o pay-per-view, que hoje está na mão da emissora, passaria a ser dos clubes, porque eles são os detentores daquela imagem. Imagine o tamanho da perda de poder da Globo naquela época. E foi exatamente isso que a Globo percebeu lá em 2009 e, com o seu então diretor de esportes Marcelo Campos Pinto, junto e articulado politicamente com a CBF e, naquela época, os presidentes de Flamengo e Corinthians, conseguiram derrubar toda essa estratégia do Clube dos 13 e implodir o Clube dos 13. Inflou-se ali a percepção de que os clubes, e eles estavam endividados, precisariam de mais dinheiro, iam ganhar mais na ponta final, e simplesmente esqueceu-se a discussão de negociar coletivamente. E isso foi causando uma disparidade muito grande entre os clubes. Uma disparidade tão grande que permitiu a Turner em 2016 entrar nessa disputa. Ainda como esporte interativo, negociou com alguns clubes e foi fechando contratos individuais, porque isso podia, para o Campeonato Brasileiro de 2019. Onde? Na TV fechada, que era o único lugar que ela atuava naquele momento como Turner. E a TV aberta, e o pay-per-view, e o streaming, né? A transmissão pela internet. Isso ficou largado. O que aconteceu a partir dali foi a disputa que a gente sabe entre a Globo e a Turner pelos direitos na TV fechada. Só que a Globo, espertamente, foi a única empresa que apareceu interessada na TV aberta, foi a única empresa que apareceu interessada nos direitos de internet, foi a única que apareceu interessada no pay-per-view. Como os clubes não produzem o seu próprio conteúdo, as emissoras, tanto a Turner quanto a Globo, passaram a oferecer também a produção desse conteúdo. E aí o que aconteceu foi esse cenário de agora. É por isso que existe a brecha para a gente ter blackout na transmissão, para ter jogos sem transmissão. Por quê? Simplesmente porque um clube fecha com uma emissora, o outro fecha com a outra, e aí você não tem a mesma concordância de quem é o transmissor do evento. Resolver esse problema, a MP resolve. A partir do momento que só o mandante passa a vender, ele escolhe para quem ele vende. Qual é o problema dessa história? Isso não vai causar o fim da dependência que os clubes têm da Globo. Pelo contrário, vai acentuar a disparidade e a arrecadação dos clubes médios e menores. Os clubes menores têm poder de mercado menor. Nada contra, mas qual é o tamanho de uma torcida do Bahia perto da torcida do Flamengo? Hoje o Bahia recebe proporcionalmente 2 a 3 milhões de reais por jogo na televisão. Por mais que seja diferente o contrato dele. É muito improvável que o Bahia consiga fazer 2 a 3 milhões de reais com sua transmissão própria. Porque ela custa dinheiro para o clube fazer e além disso, ela vai ter que convencer, o clube vai ter que convencer o torcedor a botar dinheiro nesse jogo. E aí, será que o clube consegue vender 2 milhões de reais?
É só a gente ver, nenhum clube tem mais do que 100 mil sócios torcedores que pagam mensalmente o seu valor a ele. Então não existe como você pensar que cada torcedor está disposto a dar R$10 pelo clube, por jogo, a R$40 no mês. Não existe bolso suficiente para isso. O pay-per-view dos clubes é um pacote extra lá no fundo que custa mais quase R$70 por mês aos torcedores. A base de assinantes não chega a 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então é uma miopia gigantesca do futebol achar que o poder de marca dos clubes vai fazer com que eles faturem mais do que eles já faturam hoje na TV. Isso não significa defender o monopólio da Globo ou a Globo nessa história. Significa mostrar para o clube que ele não sabe o potencial que ele tem de venda. O clube não vende 1 milhão de camisas de futebol por ano. Isso daria o seguinte, vamos pegar a conta vamos dizer que a camisa de futebol custa R$240. Isso daria R$20 por mês. Você não vende R$20 por mês. Você não consegue fazer o clube faturar 20 milhões de reais com venda de camisa de futebol no ano. Como é que você vai achar que a transmissão do jogo de futebol vai gerar mais do que R$20 por mês aos clubes? Esse é o grande ponto que muitas vezes a gente não consegue perceber. O futebol brasileiro não tem o poder de venda individual que ele acha que ele tem. E isso é provado pela venda de camisa, isso é provado pela venda de sócio-torcedor, isso é provado pela venda de produtos licenciados. Por que com a transmissão de jogo de futebol vai ser diferente? Além disso, a transmissão do jogo embute um novo trabalho para o clube, que gera um custo muito alto, o custo da transmissão do evento. O clube já parou para fazer o cálculo quanto custa transmitir um jogo? Bom, vamos voltar lá para a MP. A MP dá ao clube esse poder. E realmente é muito legal. Eu, como torcedor, vou adorar poder saber que meu time vai ser transmitido pelo menos 19 jogos com quem ele quiser. Pode até ser numa plataforma própria dele. Só que agora, e os outros 19? Falando especificamente do Campeonato Brasileiro. Se você tem o poder de vender 38 produtos, você prefere vender só 19? Será que está certo isso? Será que essa conta fecha? Muitas vezes o torcedor apaixonado acha que o clube dele vai vender mais do que qualquer outro. Na prática, o que se mostra é o seguinte: quem tem interesse em comprar? E se o time estiver indo mal, você vai continuar querendo pagar para vê-lo? Sim, você é fanático, chegou até aqui nesse vídeo, você vai querer. Agora, e o torcedor básico? E o torcedor normal que ligaria ali na TV aberta para ver o jogo do time dele num fim de semana qualquer? Esse cara não é um consumidor passional. Ele não vai ficar o tempo inteiro gastando. Então, a MP não vai conseguir sanar uma dependência muito grande que a gente tem de um grande grupo de mídia. A Globo é a única emissora no país, o único veículo, empresa de mídia no país que consegue ser líder em todos os segmentos que ela atua. Ela é a líder na TV aberta, ela é a líder na TV paga, e aí falando especificamente do esporte, ela é a líder também na internet. Ela possivelmente vai ser a líder no pacote de streaming quando ela de fato entrar na briga contra o Netflix desse mercado. E o bolso do torcedor? Qual é o tamanho desse bolso? Qual é o apetite dele para consumir o clube numa plataforma própria de streaming? Quantas pessoas estão de fato dispostas a investir o seu dinheiro no clube? Quando a gente vai fazendo todos esses cálculos, a conta não fecha. Mais do que isso, se a medida provisória pudesse determinar alguma coisa, seria a obrigatoriedade de não se fechar com uma única emissora o seu pacote de direito de transmissão. Sim, a gente já vende desde lá 2003, 1999 começou isso. Na verdade até voltamos mais, 1997 começou isso. Os clubes já vendiam um pacote para TV aberta, um pacote para TV fechada, um pacote para o pay-per-view. Naquela ocasião foi criada até uma figura nova. O pacote da TV aberta envolvia qualquer outra mídia existente ou a existir. Olha como o clube era amador, ele não percebia o seu potencial. Será que ele percebe hoje? Ou ele está tentando achar que existe um potencial onde de fato não é tão grande quanto ele imagina? Para a gente tentar fechar essa história, como é que a MP poderia funcionar? Como é que o governo poderia sim, na canetada, mudar isso? Porque mundialmente só se mudou a distribuição de direitos de transmissão na marra, na canetada. Um primeiro passo fundamental seria proibir vender para o mesmo grupo todos os direitos. E um exemplo vem do próprio Flamengo. O Flamengo hoje vende os direitos de transmissão dele para um único grupo no Campeonato Brasileiro. Ele aceitou que a Globo fosse a detentora dos direitos de transmissão em todas as mídias. E isso, pro clube Flamengo, é muito ruim, porque ele depende extremamente da Globo. Só para dar um exemplo, o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro representa 15% da receita do Flamengo. É muito dinheiro.
Sim, porque a mídia paga demais aos clubes. Agora, imagine quanto valeria mais se o Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com o Corinthians, junto com o Bahia, junto com o Avaí, junto com o Figueirense, junto com o Goiás, qualquer clube, fosse falar com a Globo, fosse falar com a Turner, fosse falar com a Amazon, com o Netflix, com quem eles quisessem, com o Facebook, com o Twitter, com a Rede TV, com a Record. Existem várias opções de mídia e para cada opção de mídia existe um tamanho de bolso diferente. Isso não é nenhum segredo, foi o que a Conmebol fez agora para valorizar demais a Libertadores. Ela dividiu em dias e horários diferentes os jogos. Ela dividiu o pacote que envolve a fase final e o pacote que não envolve a fase final. E ela conseguiu saltar para quase 300 milhões de dólares em receita com direito de transmissão por ano. Agora, vendida de forma única, de forma centralizada esses direitos. Aí quando você volta para o mercado brasileiro, você fala o seguinte, tá, e aí, como é que a gente vai conseguir fazer essa venda? O basquete dá pra gente o exemplo e o caminho a se seguir. O NBB não traiu os princípios de unidade na negociação dos direitos. E a grande diferença para acabar com a força da Globo foi simplesmente passar a produzir o próprio conteúdo. Isso começou em 2014, alguns jogos do NBB não existiam na TV. O pacote com a Globo envolvia a TV aberta e a TV fechada. Os jogos que o Sport TV e a Globo não queriam mostrar, o NBB simplesmente não tinha o que fazer. Foi aí que a Liga decidiu começar a gastar dinheiro e fazer o próprio jogo ser transmitido no site do NBB, que era um direito que estava disponível. Isso deu certo em 2014, eles ampliaram um pouco em 2015, até que em 2018 eles chegaram à conclusão de que eles, em 2019, passariam a produzir eles, a NBB, os jogos da Liga. E então repassar para as emissoras interessadas os direitos de transmissão. Aquele projeto que começou em 2014, em 2017 ganhou 2 aliados. Facebook e Twitter também transmitiam os jogos do basquete. Isso fez com que alguns jogos no Facebook e no Twitter passassem a ter mais audiência do que os jogos que passavam no Sport TV. O NBB percebeu isso em 2019, anunciou para a Globo que a partir dali teria um novo sistema de venda de direito de transmissão. O jogo da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, o pacote com os playoffs, o pacote sem os playoffs, o pacote que afinal é exclusiva de uma única emissora. Resultado da história, hoje a Liga Nacional de Basquete tem 6 jogos transmitidos diariamente, né? Cada jogo um dia de semana, de segunda a sábado. Você pode acompanhar o NBB em 6 diferentes plataformas de mídia. Aumentou-se a receita com a TV, que hoje já é maior do que o que a Globo pagava pela exclusividade, e aumentou-se também o faturamento com o patrocínio. Por quê? A partir do momento que ela gerencia o conteúdo, ela pode vender melhor as propriedades de patrocínio. Ou seja, o NBB mostra que, se você quiser, você acaba com o monopólio dos direitos de transmissão. Mas para isso, você precisa de um princípio básico, união. Algo que falta demais nos clubes e não é de hoje, é desde sempre. Então, se falta união, o governo poderia, aí sim, fazer uma medida provisória exigindo dos clubes maior competência para gerenciar suas empresas e não deixar elas falindo a cada ano que passa, exigindo maior união entre os clubes e entendimento de que as competições se fazem com equipes fortes, cada vez mais equilibrado, mais dinheiro se gera, e por fim, muito simples, proibir que a venda seja feita por uma única empresa. Se você fizer isso, você acaba com qualquer monopólio. A MP está em vigor, ela não vale para os contratos assinados, ou seja, não tem a menor validade para o que acontece hoje no futebol brasileiro, ela simplesmente abre uma janela para se discutir isso no Congresso. Será que os nossos políticos vão estar interessados, no meio de uma pandemia, a colocar o dedo na ferida, a peitar as emissoras de fato e a trabalhar realmente em benefício do esporte, mas exigindo do esporte competência na sua gestão? Bom, isso é papo para outra conversa, outro momento, e com certeza muita coisa vai mudar. A única coisa certa até agora é que essa MP vem para não fazer nada a não ser causar barulho e nenhuma grande mudança efetiva no futebol, porque ela não mexe naquilo que é mais importante, que é o fortalecimento dos clubes como marcas, como empresas e como entidades que entendem o valor do todo em detrimento do valor individual.